Estamos agora ao vivo aqui, direto do Hotel Fiesta, no centro de Salvador, no centro econômico de Salvador, para conversar com uma das figuras mais importantes da política nacional. Ela que vai ser chamada eternamente como senadora. Já foi senadora, já foi vice-prefeita, já foi vereadora, já foi deputada. E hoje tem uma missão aí de presidir a fundação da Rede Sustentabilidade. Heloísa Lina, é um prazer conversar com a senhora ao vivo aqui com os internautas do Aratu Online. Seja bem-vinda, Bahia. Bom, primeiro agradecer muito a você, Pablo, a todos que fazem Aratu, agradecer a delicadeza e a generosidade democrática. São tempos tão tristes e sombrios, né, que a generosidade democrática realmente faz toda a diferença. É uma alegria muito grande estar aqui na Bahia, né, porque quando nós que somos nordestinos, todo mundo diz: você é baiana ou você é paraibana? Né? Eu digo, eu sou alagoana, mas totalmente irmanada com a Bahia, Paraíba, o Nordeste e o Brasil, né? Então é uma alegria estar aqui. Como você disse, eu estou assumindo uma tarefa difícil e importante. Eu estou na coordenação nacional de organização da rede, enquanto estrutura partidária, o Tarsos e eu, porque todas as comissões, todo o aparato de direção da rede, ele é sempre constituído de um homem e de uma mulher. É por isso que a porta-voz nacional feminina é Marina e o porta-voz nacional é Zé Gustavo. Tássios e eu estamos na coordenação nacional, trabalhando muito para estruturar a chamada organização partidária mesmo, e para não que a rede queira se apresentar como a dona da verdade absoluta, o altar dos donos da verdade absoluta, não, mas estruturar enquanto organização partidária para possibilitar que o ano que vem, especialmente 2018 para a Marina, possa estar irmanada com todos os estados, uma representação. Claro que para ela, a intenção dela não é simplesmente ser uma candidata da rede, é uma candidata do Brasil. Infelizmente, no Brasil, para se candidatar, tem que estar filiada a um partido. E ela fez um esforço muito grande para que a rede pudesse abrigar a diversidade. É por isso que tem pessoas que se reivindicam da chamada esquerda tradicional e tem pessoas que não se consideram nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, se consideram sustentabilista. Existem vários setores da sociedade que estão irmanados nessa construção. Então, nós estamos montando essa estrutura nacional e assumir também a coordenação geral, né, que é a presidência da Fundação Rede Brasil Sustentável. Que é justamente a organização que está mediando esse debate, essa proposta de seminário que está percorrendo várias capitais do Brasil. A gente vai conversar com a Heloísa Lina sobre tudo isso. Eu vou pedir a Camila, porque já sinalizaram aqui que o áudio está um pouquinho estourado. Vou pedir a ela só para modular um pouquinho o áudio, para que os nossos internautas, como Lula Rocha, que está aqui, olha, senadora Heloísa Lina, te mandando saudações. Oi, que queridos. bom, é um prazer, que Deus vos abençoe. Amém. A Heloísa Lina está aqui justamente porque ela está liderando essa caravana, esses seminários pelo Brasil, já passaram por São Paulo. O tema do seminário lá foi muito voltado para empreendedorismo, cidades sustentáveis. E aqui em Salvador, a partir de amanhã, em 2 turnos, das 9 às 12, das 14 às 17, ela vai tratar sobre temas importantes, entre eles municipalismo. Quais são os assuntos que vocês propõem para o seminário amanhã? De fato, nós trabalhamos, primeiro é bom deixar claro assim, que nós estamos montando esse ciclo de debates para montar uma plataforma de propostas para o Brasil, tendo como questão mais preciosa a democratização do conhecimento. Nós entendemos que a democratização do conhecimento que possibilita que pessoas não sejam manipuladas, manobradas, ludibriadas, especialmente pelo dinheiro sujo do processo eleitoral. Então, a democratização do conhecimento com base em 18 eixos estratégicos para a construção do Brasil sustentável. Nós discutimos gestão pública, economia,
Amanhã vamos discutir federalismo, portanto, pacto federativo, qual o modelo de federalismo, guerra fiscal, finanças dos estados, a questão das dificuldades dos municípios, a reforma tributária, centralização de recursos, tudo aquilo que tem a ver com a gestão, finanças, mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle da administração, das administrações estaduais e municipal. Tem vários outros temas: educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, utilização de recursos naturais. Nós estamos fazendo um esforço grande, Pablo, para concluir esse ciclo de debates até março do ano que vem. Sabemos que não somos os únicos que fazemos isso, nem os primeiros, porque essa metodologia de ciclo de debates, muitos já fizeram antes, muitos fazem hoje, muitos farão depois. O que a gente quer é montar uma plataforma de propostas para o Brasil. Não é programa de governo para a Marina. Programa de governo será coordenado pela candidata, seu vice, as coordenações apresentadas pelos partidos que irão compor uma aliança programática. Claro que essa plataforma, como ela traz propostas concretas e objetivas para o Brasil, e, inclusive, nós sempre solicitamos de cada um dos expositores e das expositoras que eles apresentem quais metas ou mecanismos a serem implementados numa administração de 4 anos, numa experiência governamental de 4 anos. Porque tem coisas que são problemas tão grandes que as metas a serem, os objetivos a serem implementados, dificilmente conseguem dar conta de 100% para a resolução total do problema. Aí eu aproveito, essa observação que a senhora faz é muito importante. Quem está assistindo vai entender. Ela está dizendo aqui que as metas e propostas contempladas devem caber em um mandato eletivo tradicional de 4 anos. A senhora acha importante e válido que ou se amplie esse mandato eletivo ou se permita e incentive a reeleição para que os grandes temas estruturantes sejam contemplados também? Olha, isso é uma pergunta muito interessante. Veja, eu sou da área de planejamento de serviços públicos. Então, a gente sabe exatamente quais as dificuldades de fazer um bom diagnóstico situacional, ter todos os dados que estão disponibilizados na administração. Nem sempre as equipes de transição, quando não são do mesmo grupo político, passam todos os dados. Às vezes tem problemas de dívidas ou de obras iniciadas, não concluídas e outros mandatos. É sempre muito problemático. O problema no Brasil tem essa maldita da corrupção, crimes contra a administração pública, promiscuidade política. Então, vai colocar uma obra no orçamento, aí já tem propina disso, propina daquilo. Aí vai dar continuidade à administração. Se não for da mesma panelinha política, não dá continuidade, começa do zero, muda o nome do programa. Então, essas coisas horríveis que eu acho que, para resolver, primeiro que é bom que o povo pense bem antes de votar. Que a pior das impunidades é a impunidade das urnas. Essa é que é a pior das impunidades, que é o que permite que a bandidagem política continue fazendo tudo igual, porque acha que vai conseguir manobrar, manipular e comprar a sua eleição. Então, isso é muito importante. E outros mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle para possibilitar isso. Então, nós estamos trabalhando com metas para uma experiência governamental de 4 anos mesmo, para não introduzir o debate de prorrogação de mandato, processo de reeleição, nada disso. Então, a gente já viu, infelizmente, o processo de reeleição, que poderia ser uma coisa interessante até para dar continuidade administrativa, nunca dá certo. Toda vez quando se fala em reeleição, já vem os crimes contra a administração pública. Então, vamos trabalhar uma experiência governamental, metas de uma experiência governamental de 4 anos, quais as metas com base na estrutura que já existe instalada, as finanças, a parte financeira, contábil e orçamentário que está disponibilizado, porque você entra numa administração trabalhando com um orçamento já definido no ano anterior, com anos de mandatos definidos no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias. Então, qualquer uma dos expositores, a gente pede que ele faça o diagnóstico situacional,
dos problemas e de desafios a serem implementados, que ele apresente alternativas que ele acha, que alternativas compatíveis para solucionar o problema ou para minimizar, reduzir o impacto desse problema na vida da sociedade, e quais as metas ou mecanismos que ele entende que poderia ser implementado em 4 anos de uma experiência governamental. A gente tem feito um esforço grande para dar conta disso, para montar essa plataforma de propostas para o Brasil, para que as pessoas possam fazer suas escolhas, né, com base nesses projetos apresentados. E justamente com a difusão e a democratização do conhecimento, que é a proposta que a senadora Heloísa Helena traz para cá, traz para os cidadãos, muito mais do que para os eleitores. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vida, a biografia da senadora Heloísa Helena, que já foi a mais votada de Alagoas, e foi uma senadora muito combativa, teve uma grande visibilidade nacional, porque inclusive enfrentou um momento no Senado que foi bastante conturbado, várias polêmicas. Eu quero começar trazendo o assunto para a Bahia. Como foi o convívio da senadora Heloísa Helena com o personagem mais emblemático da política da Bahia, para o bem ou para o mal, o senador Antônio Carlos Magalhães? A senhora conviveu com ele no Senado. Como era a relação de Heloísa Helena com Antônio Carlos Magalhães? Hoje a gente até brincou, porque na hora que eu fui atravessar, essa aqui é a avenida, né? Sim. A gente foi atravessando, eu digo, só me falta ser atropelada nessa avenida, né? Então eu digo assim, olha, foi um convívio muito duro, duríssimo. Eu não me arrependo de nada do que eu disse, do mesmo jeito que certamente ele não se arrepende. Então foi um convívio duríssimo, mas eu digo assim, depois que a pessoa vai para outro plano espiritual, eu já não brigo mais. Eu gosto de brigar com as pessoas quando elas estão em vida e, de preferência, a 1 metro de distância. Porque eu aprendi muito cedo que é desprezível essa história de sorriso na frente, facada nas costas, mel na boca e bilis no coração. Então, depois que a pessoa vai para um outro plano espiritual, eu deixo lá, porque eu briguei todas as brigas que eu tinha que brigar em vida, não me arrependo, com certeza ele também não, e a vida segue. Então, foram muitas contendas, realmente, não Ele só era um com ele. adversário político desleal ou ele era leal mesmo sendo um inimigo, assim, um adversário? É porque, assim, veja, como ele nem mais vivo está, A senhora não quer? não quero, porque eu prefiro brigar com uma pessoa que ela pode responder. Aliás, quando eu quis dizer o que eu queria dizer dele no plenário, eu esperei, inclusive, a presença física dele no plenário. Porque eu aprendi muito cedo que minha mãe sempre dizia assim, que ninguém põe as minhas orelhas como se o escravo fosse no colar de orelhas humanas que os capitães do mato arrastavam, porque, né, eu nasci numa família muito simples, mas ninguém me arrasta pelo cabelo para a porta da senzala. Então, eu não queria, não me dava o direito nem dizer na ausência dele, porque eu queria ele presente no plenário. Então, assim, o que eu tinha que dizer, eu já disse na presença dele, o que ele tinha que me dizer, ele disse também. Então, pronto. Agora, depois que a pessoa vai para outro plano espiritual, eu me sentiria assim. Não é, eu nunca digo assim, depois que a pessoa morre, vira bonzinho. Eu não. Tem nada a ver. Esse negócio de morrer, virou bonzinho, não, não é isso. Mas é porque a pessoa já está em outro plano espiritual, não pode aqui duelar, debater. Então, a gente, quando está em outro plano espiritual, já está a cargo de outras forças espirituais. Então, a gente nem traz mais para cá. Entendeu? Então, já tem muitos duelos que eu tenho que fazer aqui. Isso. Com os vivos de Alagoas, que são duríssimos também, entre e com eles, outros, adversários fortíssimos, como o senador Renan Calheiros, o senador Fernando Collor de Mello. Tudo, perdi para todos eles a eleição para o Senado. Imagine que trauma. Todos apoiados pelo Lula. Lá, queridinhos do Lula, os três. Apoiados pelo Lula, que é um líder, até hoje o líder considerado máximo do partido que a senhora fez questão de sair. Há mágoas com o PT da Heloísa Helena? Não, eu tenho que... Foi livramento. Não tem essa história que às vezes a gente brinca, né? Dizer assim, não, foi livramento, foi livramento. Às vezes você perde uma coisa muito grande na vida, né? Lógico que a época foi muito difícil para mim, pelos anos que eu me dediquei, pelas forças políticas que eu enfrentei, pelo que eu fui machucada fisicamente e emocionalmente
lutando nos movimentos sociais e na estruturação do PT. Tenho grandes amigos lá ainda e tenho inimigos implacáveis. E eles têm que ser meus inimigos mesmo, porque eu os enfrentei também em momentos de glória, né? Era muito bom para o Brasil que eu fosse o que eles diziam que eu era, uma louca, destemperada, por fazer as críticas nos anos de glória do Lula e da cúpula palaciana do PT. Então, era ótimo para o Brasil que tudo que eu dizia à época, não nos detalhes que a Lava Jato descobriu, porque quem sabe os detalhes é quem está no próprio inódromo, mas que eu já alertava, já condenava, coisas que já eram apresentadas nas promíscuas relações políticas que estavam sendo estabelecidas, na forma como se mexia no orçamento e várias outras coisas mais. Então, mágoas eu não tenho, porque eu tenho mesmo é que agradecer a Deus, porque eu fui testada na política. Olha, Pablo, a política, eu digo sempre assim, é o melhor dos mundos para bandido. Quem não é bandido vive eternamente à beira de um ataque de nervos. Não estou nem falando de que ser de esquerda, não, porque tem bandido de direita e bandido de esquerda. Sim. Não é isso. Eu estou dizendo assim, olha, quem gosta de ter honestidade intelectual, porque honestidade de não roubar os cofres públicos é obrigação. Mas quem tem disciplina, honestidade intelectual, gosta de dizer o que pensa, não aceita ser manobrado, manipulado, ludibriado, não se ajoelha covardemente diante de alguém que acha, ousa pensar que é dono da sua mente, do seu coração e do que você pensa. Então é um espaço muito, muito difícil de nadar contra a correnteza todos os dias. É um campo minado eterno. Eu digo, realmente é isso que você diz, é um campo minado. Às vezes eu tenho a sensação, eu até estava dizendo hoje pela manhã, eu dizia assim, às vezes eu tenho a sensação que eu vou para uma batalha com as mãos, enfrentando um exército de mercenários armados de AR-15, tanques de guerra suja, tudo. E você vai para lá, então, é como se você fosse para o campo de batalha dizendo, eu vou fracassar. Mas eu vou, porque o maior fracasso é se vender. E eu não vou nem assinar a rendição da covardia, nem me vender. Então, você vai para lá, mas já sabendo o problema que é. E nesse caso específico, foi bom eu ser testada, por quê? Porque foi uma escolha que eu passaria a vida me perguntando, será que os duelos que eu fazia na época do governo Fernando Henrique, que eu caracterizava como traição de classe, que roubava o direito dos trabalhadores quando fez sua reforma da Previdência, que fez um processo de crimes contra a administração das privatizações, será que o que eu dizia era por marola política, manobrismo político, porque eu queria que os meus lá estivessem, ou era por convicção? Se eu não tivesse enfrentado aquele processo de expulsão por fidelidade programática, por fidelidade partidária, por fidelidade ideológica, se eu não tivesse tido a oportunidade de ser testada entre ter cargos, prestígio e poder, imagina, lá em Alagoas eles dizem, nunca mandou dinheiro para cá, nunca fez isso, porque eu não estava lá no propinódromo para ganhar propina, para comer propina, para votar, para vender o voto, para fazer isso, para fazer aquilo outro, para poder ter a emenda liberada. Então, é um preço altíssimo, altíssimo, altíssimo o preço que nós pagamos pela posição defendida. Então, eu não guardo mágoa, porque eu agradeço a Deus por ter sido testada entre ter cargos, prestígio e poder e defender o que acredito. Não estou dizendo que eu sou a certinha, a boazinha. Não é isso, não. É simplesmente dizer assim, eu fui testada entre o que eu... Porque eu acho que mudar de ideia pode. Só que você tem que dizer para a sociedade. Não tem nenhum problema. Dizer, olha, eu pensava assim, fui convencida por argumentos que hoje me faz pensar assim, não há nenhum problema nisso. O problema é o cinismo, a dissimulação. Por quê? Cinismo e dissimulação vai possibilitar o quê? Também um processo deseducativo. A população acaba não acreditando em ninguém. Essa é a senadora Heloísa Helena, ela que é alagoana de Pão de Açúcar, 55 anos, muita gente já participando. Eu quero ler as mensagens dos baianos aqui para a senadora. Lima Jeff saiu do PT, está de parabéns. Marcos Viana, quais seus planos para 2018? Daqui a pouco ela vai responder. Edvan Gonçalves, grande guerreira, tive o prazer de acompanhar seus grandes debates no Senado.
ao lado de outros grandes nomes como Jefferson Pérez, Pedro Simon, entre outros. Um abraço a Edivan de Juazeiro, Bahia. Roblens, está de parabéns, Heloísa. Lula Rocha, José Gomes, obrigado, José Gomes, um abraço. Receba o carinho dos baianos e do povo da cidade de Catu. Oxê. Breno Alves, Catu, aqui na região metropolitana. Tem pergunta aqui do Aratu Online, daqui a pouco eu vou fazer. Libório Costa de Souza, Júnior Ribeiro, Júlio Rocha, Paulo de Almeida Filho, todo mundo querendo parabenizar ou querendo mandar uma pergunta para a senadora Muito obrigada, Heloísa viu? Muito Helena. obrigada a todas e todos. Amanhã, quem quiser participar online, Isso, viu? tem a Pablo, pergunta pode. aqui como participar. Pronto, amanhã pode participar. Todas as transmissões, elas não são específicas da rede. Claro que o pessoal nosso daqui da rede ajuda na organização, mas não são transmissões específicas. Você pode não gostar da gente, não ser filiado. Se você tiver interesse em questões relacionadas a esses temas, pode participar. Todas as transmissões são ao vivo, participação online. Você manda as perguntas, a gente imprime as perguntas, passa para os expositores nas considerações finais. Depois, a íntegra dos debates permanece lá também no nosso site. E a minha página também do Face e o meu perfil traz também o link. Como é que encontra que eu não sei de qual. Helena? Heloísa Helena Lagoas, ou Heloísa Helena UFAL, que era a universidade onde eu dava aula. Ela é enfermeira, gente, professora universitária, e quando terminou o mandato de senadora, voltou a lecionar na universidade, não foi Foi isso? uma felicidade muito grande para mim, gosto muito. São as duas áreas da minha paixão, da minha emoção. Quando as pessoas dizem assim, você nunca vai deixar a política porque tem político no sangue, eu digo, eu não. Eu tenho hemácias, eosinófilos, eritrócitos, política não. Eu estou na política por obrigação cidadã. Que realmente a gente tem que estar quem luta pela justiça, não que a política seja o único lugar. Quando eu digo política, eu digo amplo, né? Movimento social, em qualquer lugar onde você esteja, que esteja lutando pelo bem coletivo, embora a maioria que está na política não luta pelo bem coletivo, mas a intenção é essa, é de realmente você lutar por justiça social, porque a ética a gente luta, mas é obrigação nossa defender. Eu quero dar um passeio rapidinho aqui pelos nomes dos principais pré-candidatos à presidência da República e gostaria de uma opinião bem resumida, porque senão a gente vai tomar o tempo todo da senadora sobre esses nomes que eu vou citar. O primeiro nome de pré-candidato, Marina Silva. Em poucas palavras, o que representa Marina Silva nesse cenário político? Olha, eu vou pedir licença a você para não falar um por um. Tá Eu bom, já sei tá mais bom. ou menos quais são, Tá bom. né? Os que não forem e que a senhora não quiser, pode Veja, pular no também. caso de Marina, assim, é até meio suspeito, né? Para me falar, por quê? Primeiro, eu a conheço há muito tempo. É minha amiga pessoal. Eu, com todo o respeito que eu tenho às concepções programáticas e filosóficas do programa da rede, muitas pessoas maravilhosas que aqui estão, a minha maior dedicação a estar ajudando na rede é também por Marina, porque eu sei o imenso esforço que ela tem feito e o imenso sofrimento que ela tem vivenciado na sua militância política. Então, eu a conheço profundamente. Sei o quanto ela respeita, inclusive, as nossas diferenças. Nós temos algumas diferenças e ela me respeita profundamente por isso. É por isso que eu sempre digo que é a pessoa mais preparada para unir o Brasil, para administrar o Brasil, pela imensa capacidade e coragem que ela tem, porque nós nordestinos achamos, e até porque é da nossa convivência, né? O corajoso é o mais bravo, né? Marina é uma mulher muito corajosa, mesmo que o seu temperamento seja um temperamento mais de solucionar conflitos, de buscar consensos, construir consensos, de garantir unidade. Por isso que aquilo que tanto falam mal dela seria uma grande virtude para unir o Brasil num momento tão diferenciado. E todos os outros candidatos é assim. Eu acho que todo mundo tem direito a ser. Lula, Bolsonaro, Huck, Homem-Aranha, quem quiser. Quem quiser ser candidato tem direito a sê-lo. Alguns eu acho estranho, porque quem está sendo investigado por crimes contra a administração pública
Inclusive, O ex-presidente Lula recebeu também, condenação. exatamente, olha, se nós sabemos, inclusive tem uma decisão do Supremo dizendo que não pode assumir provisoriamente a presidência da República quem estiver sendo liberado de processo do Supremo, não é nem transitado julgado. Lembra a polêmica em relação ao Calheiros? Sim. E em relação ao Cunha? Corretíssimo. Eles não podiam assumir, não podiam estar na linha sucessória, assumir provisoriamente a presidência, porque estavam investigados, condenados, processados, etc. e tal. Se não pode assumir provisoriamente, como pode assumir definitivamente? E alguém que se candidata, ele se candidata a ser o presidente definitivo de uma nação. Mas, como isso ainda não está sendo julgado, né? É até bom que todos sejam candidatos mesmo, para que se amplie o debate, que seja democrático, para também ninguém vir com esse mimimi que foi impedido de ser candidato. Eu acho que legalmente não poderia ser, porque se não pode estar na linha sucessória para a presidência, se não pode assumir provisoriamente para a presidência, como é que pode ser definitivamente o presidente da República? Eu acho que não poderia. É um raciocínio lógico da ex-senadora Heloísa Lima. Mas como isso ainda vai ser muita decisão para lá e para cá, se ele quiser ser candidato, que seja, se o Bolsonaro quiser ser, quem quiser ser, seja candidato. Nós vamos trabalhar pela candidatura de Marina. Quanto mais debate tiver, eu espero que os debates sejam programáticos, as diferenças programáticas, e não a cantilena mentirosa, enfadonha, demagógica. Entendeu? Porque às vezes acontece isso, como Marina, que foi vítima de coisas absurdas no processo eleitoral. Eu nem se fala em Alagoas, não é? Porque gravava, vai acabar com o Bolsa Família, porque eu dizia que o Bolsa Família tinha que estar vinculado à emancipação humana, à liberdade pelo emprego, à capacitação profissional, à inserção no mundo do trabalho, à escolarização. Aí não. Já interpretava como aí botava. Tudo gente poderosa gravava. Aí, como não é um programa de transferência de renda que as pessoas entendam como definitivo, aí na campanha, prefeito, governador, senador, quem quer que seja, vai mentir para o pobre. Oi, fulano vai acabar. O povo sai correndo com medo de você. Na rua, então, essa cantilena enfadonha, mentirosa, desqualificada tecnicamente, de belíssimas pecinhas publicitárias de mentira. Então, o que eu espero é que isso não exista. Nem as malas de dinheiro sujo roubado para comprar voto, comprar liderança e outras coisas mais. Isso é importante o povo ficar sempre de olho. Falando em propaganda, como é que está a rede do ponto de vista de articulação? Não sei o que a senhora acha sobre isso, que muitos partidos fazem para aumentar tempo de exposição na televisão, no rádio, na propaganda. Olhe como isso é tentador. Eu digo para você porque talvez eu seja candidata em Alagoas, até respondendo a pergunta que já foi feita. Sim, perguntaram em 2018. Ou a senadora ou a deputada federal. Deputada federal tem que ter o coeficiente. Ou a nova regra que foi incorporada, que você pode disputar as sobras, que é um nome horrível, né? Disputar as sobras. Mas a questão do coeficiente eleitoral. Aí todo mundo já diz, meu Deus, você não pode ser candidata sozinha. Eu digo, mas a gente não está com dificuldade de fazer aliança programática. A gente não quer fazer uma aliança, do mesmo jeito que Marina, pautada na medíocre matemática eleitoralista, de atingir coeficiente ou aumentar o tempo de TV. Eu entendo que o tempo grande de rádio, TV, não sei o quê, mas eu sei que é importante, porque às vezes você vai lá, imagina, eu vou ter 10 segundos saindo sozinha lá. O que é que eu vou falar em 10 segundos? Eu não vou mentir. Não dá nem. Como é que você formula uma política? Alguém vai dizer, mas você tem que falar a sua proposta para a educação. A minha proposta para a educação, saúde, segurança pública, geração de emprego, agricultura, é a minha vida, são os meus compromissos assumidos. Como você vai abordar temas tão complexos em 10 segundos? 10 segundos, não consegue. E muitos têm muito tempo para mentir. Não é para apresentar proposta, metas, projetos, não é para mentir. Né? Ou põe uma peça na televisão, eu nunca esqueço de uma das campanhas que eu perdi em Alagoas, o cara colocou numa avenida importante lá de Alagoas um VLT, no computador, computação gráfica. Ficava tudo lindo lá, vrum, 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 pra cima e pra baixo, tudo lindo. Aí quando foi um dia, um rapaz mandou uma mensagem para mim, e aí, fizeram não sei o quê?
O vereador eu disse, fizeram. E o daqui é tão importante que é invisível. É invisível ele e é invisível quem entra nele. Você entra e fica invisível. Porque... Mas isso ganha voto? Ganha. Muito voto. Então, podem vir candidatos todos, né? Eu, quando eu vou para a campanha, eu digo que pode vir quente que eu estou fervendo. Não é o caso de Marina, que é uma mulher extremamente preparada, competente, corajosa, mas tem uma forma diferente e ela respeitará todos os candidatos. Então, pode vir Lula, Bolsonaro, Huck, Homem-Aranha, qualquer Um um, nordestino como a gente, que eu inclusive Ciro ou qualquer entrevistei, um. Ciro Gomes, Nenhum pode ser candidato, não tem nenhum problema, não. tá tranquilo na disputa aí. Quem quiser É ser um homem candidato, inteligente? Ciro Gomes é um homem inteligente? olha, mas eu digo, porque assim, porque senão assim, se aparecer só um tema, aí eu teria que dizer um outro problema que eu identifico dele. Então, assim, essa caracterização é importante para a Marina, porque ela é quem vai ser a candidata a presidente da República. E às vezes, pelo fato de eu estar na rede, às vezes eu posso dar uma opinião e acabar criando um problema para ela, que é a candidata. Então, veja, para ser candidato no Brasil precisa ter partido. Infelizmente, às vezes você representa um determinado movimento, seja de trabalhadores ou seja de empresários, e não pode ser candidato, não pode representar aquele seu agrupamento social se não tiver filiado. Tem que se submeter à filiação. Tomara que um dia mude, né? Que possam ter as chamadas listas da sociedade, em que você não precisa estar submetido a uma convenção partidária, a uma autorização de uma cúpula burocrática de um partido para poder ser candidato. Tomara que um dia isso chegue. E tem até, inclusive, uma polêmica jurídica e muitos avanços jurídicos sobre isso também. Então, todas as pessoas que estão filiadas, se não estiverem sob a lei, né, da ficha limpa, embora tenha gente sujo e que não foi pego ainda pela ficha limpa. Então, que não estão, que estão regularizados do ponto de vista eleitoral, podem ser candidatos. Então, o que eu espero mesmo é que o debate seja um debate programático, um debate de ideias, que as alianças não sejam feitas com base na medíocre matemática eleitoralista e com base na matemática do tempo de TV, que o jogo sórdido de calúnias e mentiras não aconteçam de forma feroz, como sempre acontece no processo eleitoral, que as coisas que tenham muitos espaços de debates para que as coisas sejam debatidas presencialmente, olho no olho, 1 metro de distância, para evitar essa manobra da internet, de fake, disso tudo, que fica montando essas histórias sórdidas contra as pessoas. Então, todas as candidaturas, e até ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu acho que quando amplia o leque filosófico, doutrinário, ideológico, programático, eu acho que é bom. É bom para o Dá Brasil. mais opções. Eu acho que é bom para o Brasil e se existe. Se existe porque estava escondido, se existe porque agora está exacerbado, quais as motivações de que está exacerbado ou está escondido, não importa. Isso é que caracteriza uma disputa, ao menos vinculada à democracia representativa, que sem justiça social, que a gente não tem no Brasil, não tem ainda a democracia plena. Mas, pelo menos, a democracia representativa, quanto mais amplia o leque de concepções, de visões, melhor. Ótimo que isso aconteça. Eu, pelo menos, acho isso excelente que isso aconteça para que os debates temáticos possam, todas as pessoas possam ter a visão e os contrapontos de todos os lados apresentados. Então, todas as candidaturas, se não for ladrão dos cofres públicos e tiver a legitimação legal, eu acho que é importante que exista. Essa é Heloísa Helena, lagoana, nordestina como eu, como Camila, como Dona Lili aqui que está nos Muito assistindo bem. e como todos vocês que estão nos vendo pelas redes sociais do Aratu Online. Agradeço muito a participação dela aqui. É bom sempre a gente ampliar o debate, ouvir novas vozes, novos pensamentos e, como ela mesma falou, ampliar o conhecimento, democratizar o conhecimento pode ser o caminho futuro para o Brasil. Última pergunta para a Heloísa Helena, que já se declarou aqui possivelmente candidata, pré-candidata a Senado ou deputada federal. A senhora enxerga que o Brasil tem solução?
Olha, veja só uma coisa. Eu acredito que um dia serão construídos novos e melhores caminhos para o Brasil. Eu não sei se eu conseguirei estar vivenciando essa realidade maravilhosa com esse corpo, né? A gente não sabe. Mas, assim, eu acredito que um dia vai melhorar. Eu não tenho mais, assim, essa coisa assim do espaço de dizer assim, daqui a um ano vai ser melhor, 2 anos, 3 anos. As mudanças acontecerão. Se será daqui a um ano, um século ou um milênio, depende da nossa capacidade de luta, da semeadura. Sabe, eu não luto simplesmente para o que eu posso ver. Às vezes as pessoas dizem assim, eu luto por um país melhor para os meus filhos. Eu digo, olha, isso não é amor, porque amor incondicional você já luta pelos filhos e pelos netos. Então não é esforço nenhum, porque todos nós, né, amamos nossas famílias e lutamos com todas as nossas forças por nossa família. A obrigação nossa é lutar pelos filhos dos outros, pelos filhos da humanidade, pelos filhos daqueles que a gente não conhece, que a gente luta para que eles tenham uma vida digna, vivida em plenitude, como o amor que a gente dá aos nossos filhos. Então, isso é amor incondicional. Lutar pelos nossos filhos, a gente já luta, não é esforço nenhum, é amor. Então, eu acredito e luto para que um dia melhore. Às vezes a pessoa diz assim, onde é que a gente está? Está semeando? Eu digo, eu não sei se a gente está só arando a terra, se a gente já está semeando, se a gente já está colhendo. Eu sei que a gente não está colhendo os frutos da dignidade, da democracia, da justiça social, ainda não estamos. Então, se a gente está arando a terra, se está semeando, se está cuidando da plantinha, um dia a belíssima celebração da colheita, da vida vivida com dignidade e em plenitude acontecerá. Eu quero ter a consciência tranquila que por aqui passei lutando para que essa emancipação humana, essa verdadeira liberdade, possa um dia existir para outros. Então é isso que eu espero. Não sei se vou ver, entendeu? Porque também senão a gente se decepciona e vive angustiado muito mais tempo, né? Então eu já sou dessas pessoas que, mesmo tendo vivido tanto, lutado tanto, já visto tantas coisas, eu ainda estou entre aqueles que se emocionam. A gente se emociona, às vezes ficam mangando de mim, brincando, porque eu fico vendo um cachorrinho de rua, já fico querendo lá levar uma coisinha. Imagina uma criança de rua, um idoso. Eu já vivo profundamente irmanada e angustiada com isso. Então, eu continuo lutando por uma vida de justiça social, de ética e justiça social, mas eu quero ter a consciência tranquila que lutei, mesmo que eu não veja isso. E a gente luta, eu sei que a gente luta pelas mudanças do presente, porque tem gente que não pode esperar. Quem está lá, deitado no chão de um hospital, precisando de uma cirurgia, precisando de uma medicação de alto custo, quem está como mão de obra escrava do maldito narcotráfico, e não tem a dignidade de pensar no seu futuro, quem está precisando de um emprego, da escola, da creche para o seu filho, precisa do agora, do presente. Então, a gente luta pelo presente, pelas mudanças no presente. Mas, mesmo que a gente não as veja, a gente está lutando pelo presente e pelo futuro. Perfeitamente. E um beijo, muito obrigada. Eu agradeço a senhora. Foi um prazer ouvir esse depoimento, esse desabafo dessa grande brasileira. Para mim é um motivo de honra e de orgulho. Eu sempre encerro, viu, Heloísa? Sim. Sempre encerro. E vocês precisam ver essas peças tecnológicas. Uma coisinha pequenininha que a gente chama de televisão de um homem só e transmite para todo mundo. Isso é uma maravilha. Eu sempre encerro esse programa com uma frase, alguma frase escolhida, frase que nunca é minha, sempre é de alguém, uma personalidade. Eu poderia encerrar esse programa de hoje com uma frase sua que a senhora acabou de dizer. É nossa obrigação lutar não pelos nossos filhos, mas pelos filhos dos outros. É uma belíssima frase. Vou aproveitar também, usando um pouco da trajetória da senhora, para usar uma frase e encerrar com a frase de um escritor mineiro chamado Fernando Sabino. Ele diz, no fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Muito obrigada, Heloísa Helena. Até a próxima. Beijo para todos, para a Camila, para você. Muitíssimo obrigada pela generosidade democrática do espaço. Obrigada. Até logo.